Então, eu quero falar sobre... Eu venho citando algumas mensagens e é importante eu tirar algumas dúvidas por causa delas, porque surgem. Quando eu falo, por exemplo, que Jesus de Roma não é Yeshua, vamos ter equilíbrio no que você vai compreender. Por quê? Não é apenas nome. Há uma coisa muito errada que acontece. As pessoas acham que falar hebraico já resolveu os seus problemas. Vamos a um erro. A Trindade é errado. Sim, Trindade não é uma doutrina bíblica. Mas o unicismo também não é. Então vamos lá. O cristão batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que esse texto é uma fala Pai, Filho e Espírito. Não é fala Trindade. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os cristãos podem acreditar que se refere à Trindade. Isso depende da perspectiva de quem fala e de quem ouve. Porque se fosse dessa forma, teria que estar ali, eu te batizo em nome da Trindade, tá bom? Não está. Segundo ponto. Não adianta falar Yeshua, eu te batizo em nome de Yeshua, se você acredita que Yeshua é o próprio Criador. Porque não vai mudar nada. Então tem pessoas que questionam o seguinte, Felipe, eu quero me batizar em nome de Yeshua. Eu posso? Pode. Agora, vamos lá. Vamos colocar agora que todo mundo agora fale o nome Yeshua. Ninguém mais quer usar Jesus, todo mundo descobriu que Jesus é o nome que foi adaptado e tal, tudo bem. Aí amanhã todo mundo agora fala Yeshua. Porque tem cantores evangélicos, vou citar alguns que cantam Yeshua há mais de 20 anos. Por exemplo, Sérgio Lopes, Fernandinho, Damares e tantos outros já cantaram o nome Yeshua. Eles têm composições com o nome Yeshua. Hoje, quanto mais se conhece o hebraico, tem pastores hebraístas, enfim, muitos fazem canções o nome Yeshua. Ok? Então, a questão é a seguinte, eles falam Yeshua, mas eles acreditam que Yeshua é quem? Se você perguntar para um padre, Yeshua é quem? Ah, Yeshua é Deus. Se você perguntar para um judeu messiânico, sabe o que o judeu messiânico vai dizer? Yeshua é uma manifestação do Pai. Mudou o quê? Então não é só falar Yeshua. A doutrina que o indivíduo acredita é que tem que ser mudada. E outra coisa, se um grego fala Iesos ou Yeshua, porque o grego não faz o som chiado. Digamos que lá em Antioquia não era falado Yeshua. Não. Os gregos não falam som chiado nem guturais. Então, não tem como eles falarem Yahu. E não tem como eles falarem Yahushua. Não dá para falar. Essa é um problema linguístico. Que lá no livro de Juízes, se não fale capítulo 12, se não fale a memória, havia um problema nas próprias tribos de Israel que não conseguia falar Shibolete. Mas Sibolete. Por isso que o Shin tem dois sons. Sim e Shin. Isso, lá na época, depois um pouquinho de Josué, já havia dificuldade linguística. Então não conseguiam falar shh. Tá? Então a pessoa falava Shibolete, outro falava Sibolete. Por quê? Havia uma dificuldade na língua. Como muitos podem não conseguir fazer alguns sons, como os gregos, eles não conseguem falar Yeshua ou Yahu. Então, adapta o som em cada região, por exemplo, vai falar um som. Costuma se tornar um costume falar nomes, as mesmas escritas, com sons diferentes. Pode acontecer. Isso não é uma fraude, isso é um problema. Sabe? Então, se um grego fala, eu te batizo em nome de Iasos,
mas acredita do Jesus na Bíblia, aquele que morreu e é filho de Deus, esse batismo é válido. Qual é o problema? O problema é o que a pessoa acredita, tá? Vai muito além do que falações. Por isso, quando eu falo, por exemplo, tem pessoas que falam Jesus porque nunca ouviram falar Yeshua. Não quer dizer que ele não serve a Deus, nem que não teme a Deus. O que ele precisa? Ele precisa receber as verdadeiras instruções. Vou citar um exemplo bíblico. Havia um homem chamado Apolo na Bíblia, um homem que falava muito bem da palavra. Áquila e Priscila ficaram olhando ele. Viram que ele conhecia em parte a Bíblia, em parte o Evangelho. Mas então eles foram se unir a Apolo para dizer para Apolo aquilo que estava faltando. O texto em Atos coloca isso. Cadê os universitários para colocar o texto aqui do lado? Cadê vocês, amigões? Quando Áquila e Priscila, na sinagoga, viram Apolo falando. Mas o texto diz lá que eles falaram para Apolo aquilo que... vamos colocar aqui numa outra linguagem. Ensinaram a Apolo algumas coisas que ele não estava entendendo ou ele não estava compreendendo de forma clara. Então eles foram lá e, vamos dizer assim, contaram para Apolo as informações que lhe faltavam sobre o Evangelho. Então, Apolo estava pregando, mas Apolo não sabia o Evangelho completo. Apolo só sabia uma parte. Então foi preciso, Áquila e Priscila, olha, falta informações para você saber exatamente o Evangelho. E foram lá e explicaram ele. Isso está em Atos. Se os universitários acharem, coloque aqui do lado. Então, nossos irmãos, amém? Você tem que ser bom de Bíblia. Estimular você a achar o versículo bíblico, colocar aqui. Você que é bom aí no Google, é fácil usar o Google hoje. Hoje nós temos aí facilidade, né? Bota Áquila e Priscila e Apolo, já aparece o versículo. Não tem tanta dificuldade, amém? Então o que é preciso? As pessoas terem o aperfeiçoamento. Por exemplo, médicos, por exemplo, que se formaram, eles precisam fazer uma reciclagem. Eles precisam fazer um pós-graduado. Eles precisam, passou alguns anos, vamos ver se tem alguma coisa nova na medicina para nos aperfeiçoar, para a gente poder estar atualizado. Então a palavra acho que hoje para a gente tratar é atualizar as informações. Nós precisamos, Atos 18, gratidão, irmão. Versículo, deixa eu ler aqui, ó. Atos 18. Então é preciso atualizar. Então muitas das vezes, 24, 28. Amém, varão? Obrigado aí, irmão. Amém? Aí, ó. Assim é fácil trabalhar, né? 18, 24. Um abraço, irmão. Ó. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram. Consigo lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Mais pontualmente. Tem outras traduções aqui fala mais pontualmente. Então quer dizer o quê? Faltava informação para Apolo. Qualquer um de vocês está na mesma situação de Apolo, tá? Vou ler aqui numa outra versão. Aqui pra gente... Vamos ver uma outra versão, talvez esteja diferente aqui. 18, 25. Aqui, ó. Outra tradução. Expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Entende? Então eles expuseram para Apolo com mais precisão. Bíblia de Jerusalém. Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão expuseram no caminho. Bíblia de Jerusalém. Vamos aqui, James.
Convidaram para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Outra versão, uma Bíblia viva. Quando Priscila e Áquila ouviram o Apolo pregar na sinagoga, convidaram aí a sua casa. Então lhe explicaram com mais detalhes o que havia acontecido com o Senhor Yeshua. Outra versão, século 21. E expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Então, Apolo, ele tinha informações, mas faltava detalhes, tá? Então, o que acontece? No nosso caso, é a mesma coisa. Nós começamos numa igreja evangélica que tem uma parte que é verdadeira, tem outras que não são. Precisamos aprender com mais clareza, com mais exatidão. Por isso você está aqui. Para quê? Para eu expor que Yeshua é filho, não é o próprio Deus. Para expor que o domingo não é o dia do Senhor. Para expor que Natal é o dia do Deus Sol. Eu estou trazendo mais exatidão do caminho para você. Sabe? Você não pode jogar fora aquilo que era bom que você aprendeu lá. Então você tem que aprender com exatidão. Tem alguns batismos que são válidos quando você fez numa igreja que era séria, de homens tementes a Deus, só que eles não sabiam com exatidão o caminho, não sabem. Mas isso vai precisar orar. Aí tem gente que pergunta, eu posso batizar de novo? Pode. Pode sim. Tem alguns que não precisam. Porque, veja só, agora na nossa geração, se sabe mais de hebraico, se sabe mais os nomes originais, só que nós temos, desde o terceiro século, milênio, irmão. São séculos e séculos. Teve um tempo que as pessoas falavam isso, em outros momentos Jesus, em outros momentos Jesus. Sabe, então a gente tem vários tempos do evangelho. Então se alguém que está lá numa tribo indígena aprende Yesu, com a Bíblia, eu não posso falar que essa pessoa está no inferno. Não sou juiz para julgar. Porque eles aprenderam um pouco do evangelho ainda que não foi com exatidão. Da mesma forma que Apolo conheceu o evangelho, faltando detalhes. Então o que você precisa hoje? Fazer uma reciclagem. Fazer o quê? Uma atualização do teu conhecimento. Para você tirar aquilo que não é bom, aquilo que pode ir contra a Bíblia, ter exatidão. Por exemplo, eu aprendi na Assembleia que era para raspar barba. Hoje, com exatidão, eu sei que barba é uma mitzvah. Então hoje eu não raspo mais a barba. Então hoje o que você tem que aprender? Com mais exatidão. Isso o quê? Com o conhecimento das Escrituras, com os olhos libertos, com a sabedoria de Deus, com os recursos que Ele nos dá. Quando o Senhor me trouxe para o caminho, sabe o que Ele mandou fazer? Ler a Bíblia. Que Ele ia me mostrar. E eu fui ler a Bíblia. Quando eu achei erros de tradução, eu pedi a Deus ferramentas. Aí Ele me deu o hebraico, me deu conhecimento. Eu fui entendendo o contexto. Eu fui entendendo o que tinha por detrás. Qual era o contexto. Sabe, então Ele não chegou e falou para mim, olha, tá errado isso. Não, Ele disse para mim estudar a Bíblia. E ao estudar as Escrituras, com o empurrãozinho do Eterno, eu fui vendo o que eu precisava ver. Que eu não podia comer carne de porco. Que Atos 10 não está liberando comer porco. Ali fala dos gentios. O que falta? Aprender com mais exatidão a Bíblia. Aprender com exatidão as Escrituras. O que é se converter? Eu não sabia. Como se converter? Baseado no quê? O que é a lei? Deus tem um nome. O que significa a expressão Deus? Qual é o nome do Pai? Quem é o Filho? O que é Espírito Santo? As datas bíblicas, o Shabat. Sabe? O que Paulo quis dizer naquilo? Paulo pode falar contra Yeshua? Paulo é maior que Yeshua? Ter exatidão das Escrituras como os bereanos fizeram, conferindo, analisando. Então, se você não tirar o óculos de Roma, você vai continuar com verdades e enganos. Mas você precisa ter cuidado para não jogar fora
aquilo que foi inspirado por Deus. Não queira acreditar que não há nada de inspirado em algum lugar, porque há. Porque, irmãos, será que Deus só fala no ano de 2023? Será que Deus não usou ninguém até hoje? Será que ninguém foi salvo enquanto o hebraico não aparece, enquanto a internet não apareceu? O que as pessoas aprendiam lá na roça? Pessoas que não sabiam nem falar direito, cheios do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo que falavam o nome errado, mas era cheio do Espírito Santo, ninguém pode negar. Ninguém pode negar. Falar português errado. Mas eu quero ver, nessa época, se as pessoas brincavam com Deus. Sem saber o português, sem saber nada de hebraico, nem conheciam o grego, mas as mulheres se vestiam direito. Não divorciavam. Quer que eu fale? Estou falando de geração passada, não é de hoje. As gerações passadas. Pessoas não se divorciavam, não havia namoro, ninguém ficava se esfregando por aí. Se casavam. Tinha uma conduta de moral correta. Não sabia o nome do Messias direito. Aprenderam o nome equivocado, tudo bem, está certo. Eu não falo Jesus, eu falo Yeshua. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, não adianta você falar Yeshua e sua vida é podre. Você quer atualizar o nome? Atualiza o nome e a vida, irmão. Não é só falar hebraico. Tem um monte de gente aí, não, o nome de Deus é esse. Não é, mas falam por aí, o nome de Deus é esse. Tá de bermuda na internet, tá de camiseta. Como que eu vou levar a sério alguém que não se santifica? O nome de Deus é esse. Tá assistindo futebol, tá lá no Maracanã, com camisa de futebol, idólatra. Ouvindo música mundana. Tem aí Hiroshis por aí que gostam de uma musiquinha mundana. Tocando de camiseta e de bermuda. Só que, volta lá nos anos 80, os crentes usavam social, calça social, não falavam palavrão, não ouviam música, e se o demoniado chegar, se uma pessoa cheia de demônio chegasse perto, caía. Então hoje, existe um conhecimento, mas não existe uma vida. Não adianta você saber as línguas dos anjos, conhecer todo o conhecimento, porque Paulo, ele não era ignorante. Não. Paulo era, vamos chamar aqui, PhD de sua época. Paulo não falava só aramaico, Paulo falava hebraico. Paulo não só falava hebraico, falava grego. Paulo não só falava grego, falava latim, fora os dialetos. Nós estamos falando de um PhD da época. Estudar os pés de Gamaliel não é para qualquer um não, irmão. Gamaliel é neto de Hilel. Hilel, um dos rabinos mais conhecidos do primeiro século. Para estudar com Gamaliel tinha que ter dinheiro. Paulo é romano também por nascença. Vivia em Tarso. Nós estamos falando de um cara que era filósofo. Porque só você olhar o nível de linguagem do Paulo que Pedro diz, eu não entendo o que ele fala em certos pontos. Então nós estamos falando de alguém gabaritado da época, como se fosse um PhD de hoje. Um PhD que não conseguia ver que Yeshua era o Messias. Então não é só o conhecimento. Porque se fosse ter só o conhecimento, por que Paulo era cego? E por que Cristo foi lá na beira, na praia, e pescadores que não sabiam nem falar direito, viraram apóstolos? O que eu quero ensinar? A verdade. Mas sem palhaçada. Sem bobagem. Sem se gloriar. Sem orgulho.
Tem gente se enfiando no judaísmo e acha que descobriu a roda. Não, agora Não, conhecimento é em Deus. É no eterno. É no Criador. Deve-se falar o nome do Messias? Deve-se. Mas antes de falar o nome do Messias e querer ensinar o nome do Messias, ensina com a sua vida. Porque o texto bíblico diz, Atos 1, o que Yeshua começou a fazer e ensinar. Primeiro a sua vida é o testemunho, depois o que você fala. É o que você vive primeiro. Porque tem padre falando em Yeshua hoje. Tem igreja evangélica usando talit. Ué. Agora tá cheio de igrejas messiânicas. Fala hebraico. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Verá vetá et Yahweh Elohecha. Verá levaverá, verá navsherá, verá meodecha. Verrayu hadevarim haeler. Asher Anochim etzaverá rayon ao levaverra. Beshinatan, levanerra, betbartaban, beshveterra, uvleterra vaderer. Falar hebraico é só estudar, qualquer um ateu pode aprender hebraico. Hebraico é o idioma de um povo. E não é quem fala hebraico que vai ser salvo. Paulo diz que não tem gregos, nem troianos, nem bárbaros. Agora, quem está em Cristo, nova criatura é.